Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo de todos nós. Amém? Amém. Que bom estar juntos mais uma vez, né? Graças a Deus. Estamos aqui pelo Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Céder. Irmão, como minha irmã Evaí. Evaí era vereador. Evaí? É importante. Obrigado, irmão, pela presença conosco essa noite. Hoje, na escola bíblica dominical, nós aprendemos comprometimento. O que tem, né? O que há atrás do comprometimento. Hoje o pastor Marcos trouxe uma lição para nós muito boa. Nós aprendemos a conhecer Deus. O que é conhecer Deus? Não posso falar, conheço o cérebro, muitos anos. Mas eu não conheço o cérebro de responder algumas perguntas que vocês podem me perguntar sobre ele, eu não vou saber. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com ele. Conhecer Deus é a mesma coisa. Você conhece a Deus? Mas você tem intimidade com ele? Eu posso perguntar muito sobre Deus, você vai saber responder? Hoje nós estudamos isso. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos tornou seus filhos através de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós tivéssemos intimidade com ele. Conhecer Deus de ter intimidade. É lição, ele escolhe assim, fala de Jó, né? Jó falou, eu conheci Deus, já ouvi falar. Mas quando Jó passou por esses problemas, agora eu conheço, né? De viver e andar com Deus. A importância da nossa intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, meu irmão, quando você tem essa fé em Jesus Cristo, essa intimidade com Deus, de falar com Deus, de entregar seus problemas para Deus, de andar com Deus, a gente tem mais facilidade de enfrentar adversidades do mundo. A gente tem mais facilidade de enfrentar o CTI, de enfrentar uma enfermidade e de enfrentar uma aprovação, que todos nós somos sujeitos, né? Uma pessoa que tem fé é melhor. Um dia desse eu participei aqui do grupo dos cardiologistas aqui no meu posto aqui, né? Aí o médico falou para nós assim: você que é religioso, você faz parte de algum grupo de palestra, de alguma coisa que faz reunião, se você está parado, volte para o seu grupo. Se você é da igreja, volte para a igreja. Se você é desses grupos que faz reunião, então essas reuniões, essa assembleia aqui faz muito bem para o nosso coração. Conhecer a Deus faz muito bem para o seu coração. Faz muito bem para o meu coração. Meu cardiologista falou que eu continuo. Glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus nos ensina a trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Importante para nós isso. Nós vivemos um país capitalista onde tudo é dinheiro. Tudo que nos envolve é dinheiro, né? Não tem jeito, né? Então, a igreja também sobrevive com as ofertas nos dias dos irmãos. A sua boa vontade, a sua fidelidade de entregar todo mês aquilo que não te pertence, mas pertence ao Senhor. E a gente tem que fazer isso com alegria, espontâneo, com alegria, sabendo que você é um cooperador do Senhor. Primeiro, a gente estuda isso hoje, muito novo. Hoje nós falamos na escola bíblica. Nós somos cooperadores de Deus. Deus não precisa de nós para nada. Ele é soberano e pode fazer todas as coisas. Mas eu gosto de nos ter como cooperadores. Então nós somos cooperadores dessa igreja aqui no bairro Industrial. A minha igreja. Nós amamos essa igreja, né? Então nós contribuímos para que essa igreja sobreviva e venha a crescer em número, sabedoria e graça diante de Deus. Os irmãos vão cantar um louvor. Depois que vocês estão cantando louvor, vamos ficar de pé, vocês vão ter oportunidade de fazer seus dias, suas ofertas, nós ofertas. Mas antes de fazer sua oferta, o seu dízimo, consagre a sua vida ao Senhor e entregue para Ele a sua vida, o seu coração. Depois você faz a sua oferta. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Meu pessoal tem sustentado essa igreja. O Senhor tem honrado a tua igreja. O Senhor tem honrado os teus servos. Por isso, nessa noite, nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Meu Pai, consagramos agora nossa vida a ti, Senhor. Nossos dias, nossas ofertas, para que seja, meu Pai, de bom proveito para a tua obra aqui na terra. Nós consagramos, meu Pai, a nossa vida, meu Pai, espiritual e material, meu Pai. Que o Senhor possa nos usar com poder e glória, meu Pai. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus a todas as partes da nossa vida. A ti seja toda a honra e toda a glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar?
Amém. Tão bom quando nós cantamos, onde o centro da nossa adoração é a improvisação do nome do Senhor Jesus. Temos hoje um tempo onde essas canções têm exaltado muito o homem, onde tem se perdido um pouco a essência dos ensinos da palavra de Deus, onde a honra, a glória e o louvor devem ser dados unicamente ao Senhor Jesus. E precisamos resgatar isso nas nossas igrejas, nos nossos cultos, lembrando desta centralidade de Jesus em tudo aquilo que nós fizemos. Meus queridos, essas semanas, esses períodos e dias foram importantes, desafiadores para nós. Vivemos esse momento de uma contaminação por Covid, e quando a gente passa por esses momentos e as perguntas, ou mais perguntas que respostas, e a gente fica pensando, imaginando, onde será? Onde foi que a gente achou isso, né? Parecia que já estava no final, né? Mas realmente ainda está muito em evidência. A gente vai observando que Deus tem seus planos em tudo e aprendemos que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu vou ter que me policiar bastante, porque a garganta não voltou ao normal, e aí dá um pouco da rouquidão e se passar muito a tosse velho, né? Então vou ter que me policiar bastante aqui com a voz. Mas durante esses dias, a gente pôde entender algumas coisas sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Foi um tempo onde pôde aproveitar. Eu estava precisando de aprofundar um pouco mais em algumas coisas que eu tinha que separar o tempo exclusivo de estudos, e nos momentos que a gente estava, pelo que o corpo permitia, acabei fazendo um pouco mais assim, intensivamente, apesar dos efeitos do corpo que a gente sente, mas em tudo isso a gente começou a perguntar os propósitos de Deus, porque eu sempre ensino para os irmãos que nada acontece em nossa vida sem que Deus tenha um propósito. Esse período onde nós tivemos Covid era uma época que todos os anos, não sei se os irmãos se lembram, nós participamos de um congresso em Água de Lindóia de São Paulo da Fiel. É um momento de muita edificação, de um renovo muito grande. Nós planejamos desde o ano passado. O ano passado, quando nós viemos do congresso do ano passado, eu já deixei a inscrição feita para esse ano. E o nosso projeto era ir. Esse era o nosso plano, mas não era o plano do Senhor. E um mês antes, mais ou menos, eu comuniquei com a Fiel para informar a eles da impossibilidade que nós tínhamos esse ano de participar. Embora a inscrição estivesse paga, mas por questões financeiras, esse ano nós não poderíamos participar devido à questão de locomoção, estadia, devido às necessidades financeiras que a gente tem nesse período agora. Não seria possível investirmos esse valor para estarmos participando este ano. Então abrimos mão, porque não seria possível contrair uma dívida para que isso ocorresse. Mas nós sabíamos também que Deus tinha outros planos para isso. Descansamos, não ficamos aborrecidos em momento algum sequer, nem ficamos tristes, aborrecidos por isso em momento algum, pelo fato de não termos ido. O que ocorreu é que conseguimos um acesso pela própria editora Fiel para
acompanhar a conferência online. E eu acabei por conseguir acompanhar pelo menos 90% da conferência, eu consegui acompanhar online. Não consegui acompanhar os 100% porque não foi possível mesmo, mas pelo menos 90% dela. E era um tema que realmente eu gostaria muito de ter acompanhado, porque tratava-se a respeito do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que é muito desafiador, mostrando a supremacia de Cristo no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus ele traz uma abrangência muito grande do Gênesis ao Apocalipse para entendermos a revelação bíblica. Mas nós conseguimos aproveitar bastante, apesar dos efeitos do Covid, e às vezes a dor de cabeça ou um mal-estar também, mas deu para a gente aproveitar uma grande parcela. Então a gente entendeu os propósitos de Deus e conseguimos acabando fazer as duas coisas, e o Senhor nos deu a graça de termos essa recuperação rápida também e podermos estar aqui hoje. Vocês vão até procurou essa semana, se não estiver bem, fica tranquilo, a gente assume no domingo, não se preocupa. Falei, vamos guardar um pouco mais até o fim da semana. Eu disse para ele, não, depois anteontem, não, pode ficar tranquilo que dá para a gente dar sequência. Porque eu gostaria de dar sequência, porque eu quero fazer a conclusão daquela visita de Jesus na casa de Jairo, porque no domingo que vem, eu não vou estar ministrando a palavra para os irmãos também. Domingo que vem nós vamos ter aqui a presença dos irmãos da nossa congregação lá do bairro Águas Claras. Eles estarão aqui realizando batismos. Então o culto será realizado através deles. O pastor Gessé estará pregando naquele momento. Então nós deixaremos o culto para a direção deles, mas com a obrigatoriedade de todos os membros da nossa igreja estarem presentes. A última vez que eles vieram realizar batismo, nós realizamos irmãos teriam batismo, e o pastor Gessé pediu para o pessoal se manifestar os membros da igreja. Nós ficamos com vergonha, porque os membros da igreja não vieram. Aproveitaram que tinha o pessoal de fora e deram uma escapulida aí, né? Espero que não aconteça, apesar de ser final de feriado. Então, quem tiver de ficar escapulido no feriado, escapole, mas volta mais cedo. Tá bom? Viu, Maurício? São João Batista da Glória. Não, mas você pode chegar aqui até 18, 17 horas e ir direto para a igreja e a gente abre a igreja mais cedo. Tá bom? Sem problema, não tem desculpa, né? Muito bem, meus queridos, nós vamos, a obra do Senhor continua e vamos assim dar sequência aos ensinos da palavra do nosso Deus. Estamos falando sobre a casa de Jairo, um lugar onde havia o desespero. Aquele desespero transforma-se em confiança, e aquela confiança vive um milagre tremendo. Vimos com os irmãos durante essas semanas que antecederam que Jesus, durante o seu ministério, ele visitou diversas casas. Todas essas casas por onde ele passava sempre deixava uma marca muito importante. Nós citamos que há registros bíblicos de pelo menos 12 casas onde Jesus foi, mas possivelmente tem sido mais. Nós não vamos tratar de todas as 12, nós vamos alternadamente tratar de algumas delas. Possivelmente nesses intervalos a gente pode incluir outros assuntos, alternando com essas visitas de Jesus a essas casas, porque, meus queridos, nós precisamos compreender que a nossa vida, ela
só pode ter um significado tanto quando nós lembramos da nossa casa, e nós sempre estamos lembrando aos irmãos, quando nós falamos da nossa casa, nós podemos tratar da nossa casa tanto no sentido familiar, da nossa residência, onde nós moramos, como nós também podemos tratar a nossa casa, a nossa própria igreja. Nós aprendemos que a igreja é a casa de Deus. Quem sabe este milagre que nós estamos falando, que precisa acontecer na nossa casa, ele não está precisando primeiro acontecer na nossa casa, na igreja. Ele está precisando acontecer primeiro aqui no nosso meio. Nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa compreender mesmo essa questão daquilo que Jesus pode fazer quando Ele chega. E quando Ele chega, no momento que Jesus chega, todo o ambiente é contaminado, ele é transformado, melhor dizendo, pela presença de Jesus. Quando nós vemos o texto de Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42, nós vemos na primeira semana, eu vou repetir, como nós já temos alguns dias que nós não fizemos, então vamos ler novamente para a gente relembrar o texto, embora a gente não vá voltar nos tópicos que nós já fizemos, vou apenas citá-los para os irmãos. Lucas 8, 40 até o 42, que dizem assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava com a multidão. Vamos dar um salto um pouco mais no texto, lá no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, ou da família, da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, serás salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai da menina e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que se lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse que havia sucedido. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui o desespero de um pai, um líder religioso, que era responsável, conforme nós lembramos, por conduzir o momento de adoração na sinagoga, o momento de culto e de oração na sinagoga, mas que a sua filha estava morrendo e ele não podia fazer nada, não conseguia, através dos recursos que ele tinha, espirituais ou financeiros ou outros meios, salvar a sua filha. E quando ele está naquele desespero, vai então à procura de Jesus, com certeza já tinha ouvido a fama de Jesus, e ao falar com Jesus, há aquele contratempo ali, quando chega aquela mulher também, que tinha aquele problema daquela hemorragia, e ali vai atrasar um pouco a chegada de Jesus até aquela casa, e quando isso ocorre, chega alguém da casa de Jairo, traz uma má notícia, dizendo: não adianta mais nada, porque sua filha já morreu.
Quando Jesus ouve essa palavra, Jesus se solidariza ali com Jairo e diz o seguinte: olha, não dê ouvido a isso, não temas, não tenha medo, somente creia. Sua filha será salva. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que quando a gente passa por momentos de desespero, nós temos sempre a tendência de buscar, muitas vezes, os nossos próprios recursos primeiro. Quando não tem mais jeito, aí nós vamos então buscar a Deus. Mas mesmo que Jairo tenha demorado para buscar Jesus, só quando a filha já estava morrendo, é que Jairo vai então buscar ajuda em Jesus. Jesus não deixa de entender. E mesmo quando vem aquela palavra negativa ali para Jairo, Jesus também não deixa que aquilo possa impedir que Jairo possa receber o milagre dele. Ali naquele momento, a incredulidade dá lugar então à confiança no Senhor. Mas uma segunda lição que nós aprendemos naquelas semanas foi que quando Jesus ele está presente nos nossos dilemas, nos nossos problemas, e se dispõe a estar conosco nos nossos sofrimentos e angústias, a incredulidade também dá lugar à esperança. O texto diz no versículo 41, e quando Jesus estava ali falando, Jesus estava ali prostrado aos pés de Jesus, Jairo estava aos pés de Jesus, havia aquela multidão que estava ali ao lado dele também. Quantas situações, e o versículo 49 vai dizer que quando ele está falando, chega então esse pessoal lá da sua casa dizendo para ele: olha, não precisa mais incomodar. E ali fica então aquela situação. E agora, em quem acreditar? Em quem Jairo deveria acreditar? Na notícia que veio da sua casa, dizendo: sua filha está morta, não incomode mais o mestre, não tem mais nada que se possa fazer. Ou na palavra do mestre que dizia: não temas, crê somente. Essa decisão iria definir o que iria acontecer a partir de então. Se a decisão de Jairo fosse, naquele momento, acreditar na palavra de incredulidade vindo da casa dele, dos seus familiares, possivelmente a filha não teria recebido aquele milagre. Quantas vezes, meus queridos, nós recebemos da nossa própria casa palavras de pessimismo, palavras que nos levam a sentirmos derrotados. Quantas vezes na nossa própria casa, quando precisávamos ouvir uma palavra de estímulo, de fé, ela vem como uma palavra de derrota. Então chega aquelas pessoas lá na casa dele e diz: olha, já acabou. E entre você ouvir a palavra, mesmo que seja de um familiar seu, por mais experiente que ele seja, e o que Jesus diz na sua palavra para você, a sua decisão sempre deve ser ouvir a palavra de Jesus. Porque a palavra dos homens são falíveis, a de Jesus não. A de Jesus jamais vai falhar. Por isso Jairo creu naquela palavra que Jesus disse. A palavra que Jesus deu para Jairo: não temas, creia somente, e ela será salva.
salva, vai proporcionar então aquele milagre ali na casa de Jairo. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto está nos versículos 51 ao versículo 54. Essa terceira lição nos diz o seguinte: que quando Jesus está presente, está junto conosco, quando nós caminhamos com Jesus e quando Jesus entra conosco, nossa casa, está presente em nossa vida, aquilo que para as pessoas que estão conosco pode ser impossível, aquilo que para os homens parece ser impossível, aquilo resulta em milagre, porque Jesus está. Veja o versículo 51 e 54. Entrando em casa, não deixou ninguém mais entrar, senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Todos choravam, todos pranteavam, e Jesus diz: não choreis, não está morto, mas dorme. Versículo 153. As pessoas que estavam na casa dele riam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. Veja o seguinte comigo: as pessoas que vieram encontrar com Jairo ali, quando ele conversava com Jesus, vieram de onde? Da casa de Jairo. A casa de Jairo era um lugar onde estava impregnado de incredulidade. Incredulidade e zombaria, porque ao mesmo tempo em que eles choravam a morte da menina, eles zombavam quando Jesus chegou e disse que a menina estava morta. E quando Jesus chega lá e vai entrar no lugar onde a menina estava, ele não deixa que nenhum daqueles que estava vivendo em incredulidade pudesse entrar. Porque no lugar onde tem gente incrédula, o milagre não acontece. A incredulidade impede o milagre acontecer. Se na sua casa você precisa que o milagre aconteça, e no ambiente da sua família tem alguém com espírito de incredulidade dentro da sua casa, pode estar certo que ele vai ser um impedimento para que o milagre aconteça. Veja que Jesus então se reúne somente pessoas de fé. O pai e a mãe da menina que creram na palavra que Jesus disse, leva com ele Pedro, Tiago e João, e o restante fica onde? Fica onde? Fica de fora. Sabe o que isso nos lembra, meus queridos? Nos lembra quando Jesus conta a parábola das bodas, quando ele virá para levar a sua igreja para bodas do Cordeiro. O que ele fala? Que lá os incrédulos não entraram. Incredulidade não permite você ir para o céu. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus, que Jesus disse. Então, se você tem qualquer tipo de incredulidade no seu coração, está na hora de você confessar esse pecado ao Senhor, porque Ele está impedindo que algo sobrenatural aconteça na sua vida e aconteça lá na sua casa. Sua vida está amarrada, está aprisionada com alguma coisa. Analise se não tem algo de incredulidade em você. O que precisa mudar na sua vida? Então, vejam que quando a incredulidade está, Jesus não opera. Então, o que Jesus fez? Separou os incrédulos daqueles que creem. E somente aqueles que creram
puderam ver o milagre acontecer. Somente gente de fé vê milagre. Só gente de fé vê milagre. Se você não vê milagre, é porque falta fé. Não vem você avaliar a sua vida. Agora veja uma outra coisa importante nesse texto. Vejam que quando Jesus realiza o milagre, versículo 54 diz assim: mas ele, pegando a menina pela mão, clamou, disse a ela: levanta-te, menina. Foram 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. O que Jesus mandou fazer? Jesus mandou que ele desse de comer. Coisa estranha, né? Meus queridos, a gente aprende uma lição muito importante nesse aspecto. A gente aprende que o sobrenatural, quando Jesus opera o sobrenatural, ele é mantido por coisas naturais. Vejam que quando Jesus ele realizou aquele milagre na vida daquela menina, ele não chegou ali e colocou normas espirituais. Falou: olha, agora para manter o milagre, já que você foi muito abençoado, agora você vai cumprir uma série de penitências. Não foi isso não. Agora você vai ter que pagar um voto e fazer isto. Você vai ter que dar uma oferta para isto. Ou você vai ter que fazer uma campanha de jejum para isso, para aquilo. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus disse somente uma coisa para ele: dá uma coisa para essa menina comer. Será que Jesus não poderia, já que ela estava morta, ela teve fome enquanto estava morta, ela sentiu fome? Por que Jesus mesmo, já que ele ressuscitou, por que ele não pode saciá-la, podia ressuscitá-la já sem fome, sem nada? Sabe, meus queridos, Jesus está nos ensinando exatamente essa lição, que as coisas sobrenaturais Jesus faz, as naturais nós fazemos, e fazer as coisas naturais não é pecado. Faz parte da nossa vida as coisas naturais, mas nós temos que ter muito cuidado com essas coisas que são naturais da nossa vida, porque o diabo é tão astuto que ele pega essas coisas naturais que Deus nos deixou para fazer e transforma aquilo que é tão natural, como por exemplo comer e beber, em coisas que podem nos ser prejudiciais. Vejam, Deus criou o homem com necessidades orgânicas de se alimentar, de comer, beber. Por isso, o que o diabo fez no homem? Criou a glutonaria. Fez com que o homem se tornasse glutão. E a glutonaria é pecado. E traz consequências graves para a vida do ser humano. Uma coisa boa de se fazer, o comer faz bem, mas a glutonaria diz não. Por exemplo, o beber. Um líquido é necessário para o nosso organismo. O que o ser humano fez? Ele começou agora a ingerir álcool, a embriaguez, criou prazer no alcoolismo. Quando Deus não preparou o corpo humano para ingerir o álcool, tanto é que ele gera consequências de alteração de comportamento no ser humano quando ingere. Por quê? Porque o corpo humano não foi feito para ingerir nada que contenha álcool. Quando você faz isso, é uma ação do maligno que permite que você utilize disso. Ou seja, aquilo que Deus fez para ser natural e prazeroso para o homem, o diabo transformou aquilo em um mal e transformou aquilo em um vício para o ser humano.
Então, por isso, meus queridos, nós precisamos entender que as coisas naturais que Deus deixou para nós fazermos, somos nós quem temos que fazer. Deus não vai lá e tirar a sua glutonaria ou seu alcoolismo, é você que tem que fazer. Vejam que Jesus poderia simplesmente providenciar, e aquela menina ali não precisava do alimento, mas não, vai lá, vocês dão algo para essa menina comer. Então ali tem uma lição muito maior para nós, meus queridos, muito maior, porque ele está dizendo o seguinte: existem coisas naturais, essas coisas naturais, elas devem ser praticadas, elas fazem parte da nossa vida para que o sobrenatural aconteça em nós. Então precisamos viver o sobrenatural. Jesus realizou um milagre extraordinário quando todos achavam que já era o fim da linha, mas Jesus disse: não é a última palavra, mas vocês têm que viver esse milagre honrando o nome do Senhor em todo momento. Para eles, na casa de Jairo, era uma causa impossível, perdida, mas quando Jesus chega, tem que mudar, tem que sair, todo mal tem que sair, pois aquilo que está morto precisa reviver. Quando Jesus chega na nossa vida, meu querido, quando Jesus chega na nossa vida ou na nossa casa, onde tem tristeza, a tristeza tem que sair e dar lugar à alegria. Tem doença, tem que vir a cura. Tem destruição, vem restauração. Pecado está dominando, tem que vir salvação, tem que vir perdão. Está perdido dentro de casa, Jesus é o caminho. Não encontra uma saída, Jesus, ele é a porta para cada um de nós. Porque Jesus mesmo disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então lembre-se, meu querido, lembre-se que Jesus, ele quer levar o milagre para a sua vida, para a sua casa, mas ele quer que você realize as coisas naturais que você tem que fazer acontecer na sua casa. Ele não vai fazer, é você que vai fazer. Mude aquilo que tem que ser mudado na sua casa, para que as coisas naturais aconteçam ali na sua casa. Transforme a sua casa para que Jesus chegue ali e encontre um ambiente de alegria, não de crítica, de tristeza ou de lágrimas, mas encontre ali um lugar de alegria. E quando Jesus chega, então nós concluímos dizendo para você que a tristeza se transforma em grande alegria, conforme diz o versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados. Ele se mandou dizer que a ninguém dissesse que havia sucedido. Tudo aquilo que presenciaram no sobrenatural, o milagre que Jesus fez, ao restaurar sua filha, seus pais ficaram maravilhados. Coloque você que tem filhos no lugar daquele pai. Qual seria a sua reação em ver algo acontecer nessa manhã? Quando o filho nosso adoece, nós ficamos angústia, nossa. Quando se recupera, a alegria que nós ficamos. Agora imagina o diagnóstico de morte. Qual a reação daqueles pais? Mas porque Jesus estava ali, aquilo que era choro vai se transformar em alegria. E Jesus, meus queridos, é o único que pode trazer esperança em meio ao desespero. Aquilo que era desespero, Jesus transformou. Aquilo que era tristeza, Jesus transformou em alegria, porque Ele mesmo disse que Ele veio trazer vida, e vida em abundância. E quem dá essa vida em abundância? É só Ele. Pastor, a igreja, nada, ninguém pode fazer, é só Ele. E Jesus tem vida abundante para nós, meus queridos. Tem vida abundante para nós lá na nossa casa. Tem vida abundante para nós
também na igreja. Mas para isso nós precisamos que ele assuma o lugar que pertence a ele. O centro da nossa vida, meus queridos, tem que ser Jesus. O centro das nossas atividades na igreja tem que ser Jesus. Ele não pode ficar batendo a porta do lado de fora, não, meus queridos. Ele tem que estar dentro, sendo conosco. Ele tem que estar junto conosco, porque nenhuma tristeza subsiste diante da alegria quando Jesus entra em uma casa. Nenhuma decepção ela vai durar quando Jesus está presente. Meus queridos, o milagre que aconteceu na casa de Jairo não teve nada a ver com Jairo, a esposa dele, com Pedro, com Tiago, com João. Sim, a fé deles foi um fator para que eles experimentassem, vissem o milagre acontecer. Mas o milagre aconteceu não foi por causa de Jairo, da esposa, de Pedro, Tiago e João, não. Então Jesus precisava ter ido. Tudo que aconteceu ali foi por causa de Jesus, porque tudo é sobre Jesus, tudo é para Jesus, tudo é para a glória dele, é para a honra dele, é para o louvor dele. Não é para nós, meus queridos. Não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João, não é Jesus, meus queridos. Se ele não estiver presente, nada feito. Nós podemos promover eventos de todas as formas, mas se Jesus não for o centro, nada vai sair do lugar. Você pode fazer penitências, pode fazer correntes, você pode fazer programas e mais de programas, pode fazer tudo quanto é coisa na sua vida, no seu dia a dia, mas se Jesus não for o Senhor da sua vida, não for o centro das suas atividades, das suas ações, da sua vida, nada vai mudar. Tudo é com Ele, tudo é sobre Ele. Ele, quando veio a este mundo, deixou isso muito claro: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim simplesmente por causa da minha vontade, mas por causa da vontade do Pai, para cumprir o propósito do Pai. Meus queridos, nós não podemos, em momento algum da nossa vida, achar que Jesus veio para satisfazer a nossa vontade. Jesus não está aqui para atender os meus pedidos egoístas. Jesus não veio aqui para resolver os meus problemas pessoais, meus problemas financeiros, meus problemas familiares, meus problemas no dia a dia. Tudo bem, Ele me socorre nessas horas? Claro que sim, mas não veio aqui para isto. Ele faz isto, mas Ele não veio aqui para isto. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, veio, a Bíblia confirma isso, mas veio aqui para glorificar o Pai e ser a revelação do centro da vontade de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida distante dessa revelação de Jesus em nós. Já, meus queridos irmãos, experimentou aquele grande milagre, onde a incredulidade deu lugar à esperança e terminou com uma grande alegria, porque ele colocou Jesus como centro de todas as coisas. E foi lá onde Jesus estava, e viu Jesus para ir à sua casa, foi com ele, e quando Jesus entrou na sua casa, por mais que houvesse objeções, o milagre aconteceu no momento em que o grupo se uniu em fé. E nós precisamos aprender, meus irmãos, em todo grupo, quando nós nos reunimos nele, nós temos representado de uma forma muito clara na casa de Jairo isso, o que acontece nas nossas igrejas e nossos cultos. Nós nos reunimos, nós temos sempre esses dois grupos. Um que está ali, mas
não creem nada daquilo que se diz. Jesus disse, quando disse que ela não estava morta. E eles o zombaram. Porque a gente vem na igreja, ouve a palavra que Jesus diz, mas não acredita na palavra que ele diz. E volta para casa vazio. E não vê nada realmente acontecer. Não vê nada sobrenatural, volta para casa vazio como chegou. Por quê? Porque não tem a fé verdadeira em Jesus. Mas tem outro grupo menor, bem menor, resumiu ali em 5 pessoas. E sempre assim, é o grupo bem menor que exerce fé. Esse grupo menor foi ali, e diante daquele corpo sem vida, exerceu a fé e viu o milagre acontecer. Quantas vezes nós reunimos assim, tem um grupo que vai para casa, como o texto diz que eles foram alegres, felizes porque viram o milagre acontecer, e outro grupo vai para casa vazio, criticando tantas coisas, o culto foi ruim, o culto foi assim, o culto foi isso, não gostei do pastor, falou muito tempo, o culto foi demorado, e faz isso, eu não gostei da roupa do fulano de tal, eu não gostei disso, o culto demorou demais, demorou para terminar, para começar, e muita gente vai assim, é aquele grupo que estava lá naquele momento, que não presenciou o milagre. Aquilo ali representa muito as nossas igrejas. Aquilo que Jesus estava mostrando era muito mais que simplesmente uma visita de Jesus na casa de Jairo. Está mostrando a representação da sua igreja reunida. Quando dois grupos sempre se reúnem, um exerce fé, o outro critica. Um vê milagre, o outro vê problemas. Um vê o sobrenatural, o outro volta para casa vazio, triste. Parece que nada aconteceu na vida dele. Em qual dos dois grupos você está? Quando você reúne como igreja, quando você sai daqui, qual grupo você está? Qual a sua motivação quando você chega aqui, quando você sai da sua casa e chega aqui? Você está em qual grupo? O que te leva a querer estar aqui? Você faz parte de qual grupo? Está junto com aqueles que querem ver o milagre acontecer? Às vezes você deixa de vir porque você está no outro grupo que não crê no milagre, não quer ver o milagre acontecer. Você não participa. É hora de despertar, meus irmãos. Aprendemos a lição que Jesus nos faz. Começar uma nova caminhada. Uma nova caminhada com Jesus. Sendo Senhor da nossa vida pessoal, Senhor da nossa vida familiar e sendo também Senhor da nossa vida como igreja, para que os mesmos milagres que nós vemos na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa casa, vejamos também aqui na nossa igreja, para que aqui seja o lugar da revelação do Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, da nossa igreja. Amém? Vamos orar, meus queridos. Senhor, diante dessa palavra do Senhor que o Senhor nos faz agora, precisamos graça e misericórdia para entendê-la, precisamos revelação e poder para praticá-la, Pai. Por nós mesmos, nós não temos forças para colocar em prática tudo isso. Mas com o Espírito Santo do Senhor que testifica em nós, nós podemos, Pai. E é assim que nós queremos viver, Pai. Vivendo lado a lado com o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor faça morada em nós e que o Senhor possa nos mostrar, revelar agora mesmo a cada um de nós que está aqui no templo, ou que está nas casas, ou que estão assistindo essa ministração em qualquer hora, qualquer dia, quando
tipo de comportamento cada um tem tido, de fé ou de incredulidade. Se é de fé, que ela seja cada dia maior diante do Senhor, para que veja mais e mais milagres acontecerem. Se é de incredulidade, Deus, que haja quebrantamento, transformação, salvação, mudança, para que, Senhor Deus, nós possamos ver famílias restauradas, vidas restauradas, para que a igreja seja impactada pela presença do Senhor, assumindo o controle, o governo, a supremacia do Senhor Jesus na vida da igreja, como Senhor sobre nós, sobre a tua igreja, Pai, para que a tua igreja possa reagir a partir da presença do Senhor, não por causa dos nossos planos, não por causa de programas que nós fazemos, não por causa de atividades que nós fazemos, mas porque o Senhor está no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, assume, Pai, assume o lugar que é teu, Pai, e tira do nosso meio aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que impede o mover do Senhor no nosso meio, Pai. Que o Senhor possa retirar, ó Deus, para que a tua glória seja vista aqui neste lugar. Que o Senhor seja glorificado, Deus, exaltado para sempre, através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos conduzir o louvor ao Senhor. Depois o Maurício vai fazer alguns destaques e depois nós vamos encerrar. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor? Pode deixar, pode deixar.
mais.